Graça e paz mais uma vez. Estamos fazendo um devocional no Salmo de número 58. Hoje é a segunda parte desse Salmo, o Deus que julga na terra. Esse Salmo nos ensina também que Deus pune severamente os ímpios. O salmista diz assim, a partir do verso 6: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos, desapareçam como águas que se escoam, ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas, sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol, como espinheiros, antes que as vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Esses versos são aquilo que nós chamamos de imprecatórios. No primeiro olhar, parece estranho o que o salmista diz, causa estranheza encontrarmos na Bíblia palavras como essas, em que um servo de Deus, como Davi, expressa um desejo em ver os ímpios severamente punidos. Sabe, mas o que deve ficar evidente para nós aqui é que o salmista está entregando a Deus o seu desejo de ver a justiça ser feita. Ele não quer uma vingança, mas sim que a santidade de Deus, contra a qual todo pecado é uma afronta, seja vindicada. Existe uma ira justa que sempre deve se manifestar quando indefesos são injustiçados. É importante nós observarmos que Davi não colocou em prática nenhuma dessas coisas que ele desejou contra os juízes iníquos. Antes, ele esperou em Deus para que esses atos de justiça fossem executados. Usando algumas figuras de linguagem, que é o que nós vemos no texto, Davi nos mostra a figura do juízo de Deus contra os ímpios, e nos mostra que essa figura, esse juízo é algo muito severo. Ele diz: quebrar os dentes e arrancar os queixais dos leõezinhos, significa tirar os limites, os meios pelos quais os ímpios causam males aos mais fracos e indefesos. Ele cita águas escoando, que podem ser destruidoras e devastarem muitas coisas com suas correntezas, mas, uma vez absorvidas pelo solo, nada podem fazer de mal. Da mesma forma acontece aos ímpios, pois quando Deus exercer o seu juízo contra eles, não poderão mais fazer mal a ninguém e desaparecerão como água numa terra seca. Ele diz que as flechas deles sejam encontradas quebradas quando eles forem atirá-las, e assim não causarão dano algum. O desejo de Davi aqui é que a justiça de Deus viesse a frustrar o intento dos ímpios, e só Deus pode fazer isso. Ele cita a lesma que se dissolve e o aborto de uma mulher, que trazem a mesma ideia, que os ímpios vejam que sua existência é evanescente, não durarão para sempre, e é também desprezível. Uma lesma que, em deixando o seu rastro, quando caminha, quando anda, quando se arrasta, está deixando parte de si, está se desgastando aos poucos enquanto se arrasta. E um aborto que jamais verá a luz do sol, são figuras que mostram o quão insignificantes são os ímpios arrogantes, que olhando para si, se julgam grandes e poderosos, e com a mesma rapidez que eles crescem em poder e em glória humana, também cairão e se desfarão diante de Deus. Espinheiros no fogo trazem a ideia de algo evanescente e frágil. Tão rápido, eles são consumidos no fogo que nem mesmo chegam a aquecer a panela, e as suas cinzas são espalhadas facilmente pelo vento. Quem já usou um fogão a lenha
sabe muito bem que existem tipos diferentes de lenha para manter o fogo. Um que é de combustão rápida, palha, casca de árvores ou gravetos, e o outro que é de combustão mais lenta, mais duradoura, como toras de árvore, por exemplo. O que nós aprendemos aqui é que, diante da injustiça que encontramos em nossa sociedade e da arrogância com que as autoridades ímpias se nos apresentam, devemos ter sempre em mente que, primeiro, a maldade deles não é permanente. Segundo, eles serão severamente punidos por Deus, ainda que nos pareça demorada a justiça de Deus. Terceiro, adotarmos uma postura passiva não significa frouxidão de nossa parte, mas sim que não estamos tirando de Deus o direito que Ele tem de fazer a justiça, e por isso mesmo nós confiamos nele e em sua justiça. Somente nele deve estar a nossa esperança e o nosso desejo de justiça. Deus te abençoe, em nome de Jesus.